Olá, pessoal, bom dia. Entrei numa live aqui, mas sem aviso prévio, foi assim, tava com vontade de fazer, sem pretensão, né? Então, vamos ver se se as pessoas vão chegando aí. Eu vou aqui ativar as pessoas aqui para vou estar chamando as pessoas aqui. Espera só um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão chamando as pessoas aí, enquanto eu vou enviando os meus aviãozinhos aqui para várias pessoas. Isso, a música. E e nisso que eu tive esse episódio, eu fiquei aqui presa no meu casulo, né? Eu tava fechada aqui em casa, eu só queria saber de ficar na cama, eu não queria falar com ninguém, as pessoas me ligavam e eu não queria saber de ninguém. Olha, eu tô olhando aqui um pouco para baixo porque eu tô chamando todas as pessoas aqui, tá bom? Então é por isso. Mas daqui a pouquinho eu vou estar conversando um pouquinho com vocês, vou compartilhar sobre um livro que eu coloquei um pouquinho aí no Stories, que são mulheres que amaram a Deus. E, assim, eu aprendi que tudo que a gente aprende, nós temos que compartilhar, né? E o que aconteceu? Eu passei por um processo incrível, vou falar daqui a pouco com vocês. E nesse processo, a gente aprende que a gente só pode ter plenitude na nossa vida quando quando nós crescemos no conhecimento, mas também contribuímos, né? E como que a gente vai contribuir? Contribuir de várias maneiras, né? A gente pode contribuir com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso dinheiro na igreja, né? Nós podemos contribuir com várias coisas. E aí Deus colocou no meu coração, a partir desse livro, né? Que foi a minha amiga maravilhosa, Diana Furlan. A Diana, ela recomendou esse livro, ela me incluiu num grupo de oração da igreja. E nós sabemos que nós não podemos ficar só, né, com aquilo que a gente sabe, né? Nós temos que compartilhar com as pessoas. Deixa eu acenar aqui que a Diana entrou, a Maria Celta também, a Maria de Lourdes. Ah, que legal, gente. Vai colocando aí o aviãozinho aí para chamar mais pessoas, para a gente impactar mais pessoas aí. Vai clicando nos coraçõezinhos, e se você tiver alguma dúvida sobre o que eu passei, o processo que eu passei, me chama no direct que eu falo, tá? Mas eu tava no casulo e antes, quando eu tava nesse momento de depressão, porque eu entrei numa depressão profunda. Isso foi ocasionado umas coisas, né? Foram vários fatores, né? Mas um dos fatores é que eu me sentia rejeitada, né? Eu passei por alguns episódios que eu comecei a escutar muito não, muito não, muito não, e me senti muito rejeitada. Nisso que eu comecei a ser rejeitada, eu falei assim, pô, eu não sei fazer as coisas certas, tal. E aí eu entrei numa depressão muito profunda, tá? E até umas pessoas falaram assim, Irani, você saiu do... eu não te vejo mais nas redes sociais, né? Mas chegou um momento que eu tava tão ruim, que as pessoas me telefonavam, eu não atendia, me mandavam WhatsApp, eu não atendia, falavam assim, posso te visitar? Eu falei, eu não quero ver ninguém, não quero ver ninguém, porque eu tô... E eu também, assim, teve uma época que eu não conseguia postar nada, porque eu falava assim, eu tô sem criatividade, e eu coloquei a pôr na minha cabeça, eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer, né, que eu não tenho capacidade. Então eu tava com muitas crenças, né, de não capacidade e crenças de não merecimento, eu não mereço ter isso, eu não mereço ter aquilo, né.
Mas e eu fui para um fundo do poço mesmo, e nesse fundo do poço era como se Deus não me amasse mais, era como se eu tivesse num buraco, que uma lama horrível e que aquilo lá estava me consumindo e eu estava indo totalmente para o inferno, né? E eu tentava ler a Bíblia, só vinha passagens horríveis, foram momentos muito desafiadores e muito tristes. Mas hoje eu quero falar assim, porque isso que eu estou aqui, eu estou rompendo alguns traumas, né? E eu aprendi que a gente tem que partir, a gente tem que compartilhar. E hoje eu vou estar falando desse livro, né? Que a Diana, linda, aí ela me incluiu no grupo de oração e recomendou o livro. O livro chegou. Na verdade, chegou ontem, né? Então, esse livro, Mulheres que Amaram a Deus, é um devocional que são 365 dias que fala das mulheres da Bíblia. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, tá? Então, se a minha visão assim é um pouco, é porque ainda, né? Vamos acompanhar. Então, nos tempos bíblicos, eram destinados às mulheres apenas os papéis secundários na sociedade. Contudo, naquele mesmo ambiente desestimulante, né? E que também nós estamos passando agora, você vê, diversas mulheres se destacaram por sua coragem, por sua determinação, por seu caráter e por sua fé. Mulheres que Amaram a Deus, esse livro, essa obra, é uma magnífica edição de textos inspiradores baseados em tudo que essas heroínas do passado viveram, sentiram, escreveram e cantaram. Esse livro é um toque especial de Deus no coração de uma mulher. E essa mulher é você. Então eu recomendo, se você não tem esse livro, adquire esse livro que ele é maravilhoso, é incrível. A Bíblia Sagrada contém numerosas histórias de mulheres de fé que serão suas companheiras e exemplo de vida ao longo dessa jornada de 365 dias repleto de alegrias e promessas. E aí eu vou dar alguns exemplos de umas mulheres, tá? Que vocês vão encontrar nesse livro. Débora é uma líder nacional num momento de grande conturbação social. Então, eu profetizo que você, mulher, pode ser uma líder, seja na sua família, seja no seu círculo de amizades, né? Então, que você seja uma líder e que nessa conturbação que a gente tá, nesse momento de pandemia, né? Você possa agir, você possa levar outras pessoas, levar palavras de sabedoria, levar palavras que assim edifiquem a vida de outras pessoas, né? Um outro exemplo que você vai encontrar são 365 dias, vai ser 365 histórias para te inspirar. Mas eu vou falar aqui de umas. Ana, você olha lá na Bíblia, ela desejava muito ter um filho e ela não tinha. Então é uma história também muito boa. Depois tem Sara e Rebeca. Eram mulheres que não tinham assim fertilidade, elas não conseguiam ter os seus filhos. Quantas mulheres aí querem ter seus filhos, né? E estão assim com a madre presa, né? E às vezes esses problemas que as pessoas têm, né, de não ser, é porque também elas têm alguns problemas emocionais e que bloqueiam também ela, né? Nesse treinamento que eu fiz, inclusive eu queria compartilhar com vocês que várias mulheres que participaram, que tinham problemas emocionais ou que os maridos não queriam ter filhos por causa de problemas que eles tiveram na infância. O pai batia muito no filho e ele falou assim: eu não quero ser um pai assim para o meu filho, então eu não quero ser filho. E o Paulo Vieira, nesse treinamento que é o método CIS, ele faz assim um momento que é o momento vem nenê. E o momento
as mulheres oram pelas mulheres e os homens oram pelos homens, né? Para que possa abrir a madre, né? Para que elas possam ter, porque às vezes elas estão presas, né? Em sentimentos e que impedem elas de terem os filhos, né? Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, assim como Ele tirou a esterilidade de Sara e de Rebeca. E se você tá com esse problema, você também pode ser ter a bênção de ter um filho, uma filha, né? Então não perca a sua esperança, né? Tenha fé que Deus é poderoso para agir. Só que às vezes nós temos bloqueios, nós temos crenças que nós não vamos ser boa mãe ou que não vamos ser bom pai. E isso tudo vai prejudicando, né? Então, olha, se você tá gostando de tudo que você tá escutando, clica aí no aviãozinho e compartilha com todo mundo aí da seu... Pode ser os homens, pode ser as mulheres, eu tô falando aqui mais para as mulheres, né? Mas pode ser para os homens e para as mulheres, né? Um outro exemplo que tem na Bíblia, gente, que é sensacional, é o exemplo de Raabe. Raabe, ela era uma prostituta, mas ela decidiu, com um cordão vermelho, né, salvar os israelitas, que eles estavam sendo perseguidos, né? Então ela escondeu os israelitas lá na casa dela, né? E aí, quando eles falaram assim, né, que era uma batalha de Josué ali em Jericó, e eles falaram assim, olha, se você não contar nada, né, nós vamos destruir essa cidade, mas quando a gente destruir essa cidade, nós vamos resgatar você e sua família. Então, olha só como Deus age, né? Não interessa quem você é hoje, como você é hoje, né? A Raabe era uma prostituta em Jericó e encontrou o seu lugar na história pela lealdade e nobreza que demonstrou no momento vital, tá? E o que quer dizer de Maria, né? Maria, mãe de Jesus, aquela cujo ventre nasceu aquele que mudaria o rumo da humanidade, Jesus Cristo, né? Então é aquele negócio, né? Hoje nós estamos no ano 2021, que 2021 é 2021 anos depois de Cristo. Cristo é aquele que mudou a história, né? Então podem falar o que quiserem, né? Mas ele foi, assim, ele marcou, né? Então, e é através de Jesus que você vai ser, né, transformado, tá? Então, eu sou muito grata a Deus, né, a Jesus, por ter me resgatado e conectando. Tá, acho que voltou. Então Jesus, assim, é poderoso para operar milagres e eu sou a prova desse milagre, né? E então, nesse livro, o que vai acontecer? São 365, que é um devocional, né? E para cada dia do ano falando sobre amor, sobre dignidade, sobre esperança, sobre conforto, sobre perdão, sabedoria e generosidade, entre tantos elementos do universo feminino. Então, eu recomendo esse livro para vocês. E hoje é dia 29 de junho. Olha só que linda. A mensagem hoje chama Um Punhado para Repartir. Ele está lá em 1 Reis 17:15. Tá? Então eu vou ler um pouquinho aqui esse devocional só para vocês sentirem como esse livro é incrível. Então, Maria, tá travando, eu acho que é a minha internet, tá? Mas vamos embora, eu acho que vocês estão entendendo aí o que eu tô falando, né? Então, de todo no nosso pão, trata-se de um assunto material. Quando a preocupação gira em torno do pão do nosso vizinho, trata-se de um assunto espiritual. Aquilo que iniciara como uma questão material para a viúva Sarepta transformou-se rapidamente em uma questão espiritual quando Elias, o servo de Deus, aproximou-se dela e atreveu-se a lhe pedir comida. Então você imagina, ela é uma viúva
Ela estava sem mantimento, ela estava sem nada, e o profeta Elias chegou lá e falou assim, para dar primeiro para ele, né? Então, será que Elias sabia que ela estava juntando lenha para preparar a última refeição para si mesma e para o filho antes de morrerem de fome? Tudo que aquela pobre mulher possuía era um punhado de farinha e um pouco de azeite, apenas o suficiente para fazer a última refeição. Contudo, pela fé, preferindo confiar em Deus, a quem Elias obedecia, essa corajosa mulher decidiu dividir com ele os seus mantimentos. Abriu a mão, e o coração para ele. Outras pessoas que, como a viúva Sarepta, atravessaram tempos difíceis, também optaram por confiar em Deus e amar os seus semelhantes, dividindo com eles o que possuíam. As viúvas da igreja primitiva exerceram o ministério de hospitalidade, assim como a viúva Sarepta fez com Elias. Elas ofereceram alimento e abrigo aos necessitados. E essa passagem está lá em 1 Timóteo 5:10. E hoje, né, gente, nós estamos passando por uma situação bem difícil, e com essa pandemia. Olha, a Simone entrou aí, deixa eu assinar aí com ela, Giovanni Manicure, Adailton Pinho, tá? E tem algumas outras pessoas, é que eu tô aqui concentrada, não tô vendo tanto, né? Então nós estamos assim numa época, né, que nós precisamos, né, ter misericórdia e tá contribuindo com essas pessoas menos favorecidas. Inclusive, faço parte ali, eu sou membro da Casa de Deus de Jundiaí, e nós temos, né, todo mês o que a gente chama de uma campanha que chama Tonelada de Amor, tá? Que a gente traz os mantimentos para os menos favorecidos, né? Então, essa é muito importante hoje. E Corrie ten Boom arriscou a vida para esconder e alimentar judeus na Segunda Guerra Mundial, um assunto espiritual que a levou a ser presa em campo de concentração alemão. George Miller invocou a Deus para conseguir o pão diário para 2.000 órfãos e fez isso durante 20 anos. Minha preciosa irmã, por meio do exemplo destes homens e mulheres cheios de fé e generosidade, Deus a chama para ser uma doadora espiritual, repartir o que você possui com outras pessoas. Olhe que ao redor se há alguém necessitado. Espera só um pouquinho, gente, que entrou uma ligação aqui. Olhe ao seu redor e veja se há alguém necessitado. Então comece em casa, proporcionando constantemente alimento para sua família. Amplie esse ministério espiritual doméstico e transforme em um ministério de hospitalidade, que significa amar as pessoas estranhas, amar aqueles que você não conhece. E abra a porta de sua casa a outras pessoas. Faça uma visita ao projeto missionário de sua cidade. Ore para que Deus lhe dê uma ideia do que você pode fazer para saciar a fome do mundo. Então eu gostaria de deixar assim esse devocional, né, que fala assim muito que a gente deve repartir, né? E por isso que eu decidi fazer essa live. Deus está tocando no meu coração para que eu faça todos os dias com o devocional desse livro. E eu acredito que Deus vai alcançar e impactar várias vidas através da minha vida. Então eu sou um milagre de Deus. Eu senti vontade de tirar a minha vida nesse tempo, mas porque eu estava com os pensamentos com depressão, né? E eu estava com muita perturbação. Então, eu agradeço a Deus por todos os irmãos aí na igreja, na Casa de Deus e de outros também, pessoas que perceberam que eu saí fora das redes sociais, né? Então, o Clóvis que está aqui, o pastor, ele também percebeu, o pastor Alessandro Ferrari, que
percebeu e eu não estava bem. Mas eu não respondia para ninguém, não respondia nada, porque eu só queria ficar na cama. E eu achava que ficando na cama ia cair alguma coisa e ia resolver o meu problema, né? Até o momento que eu tava vendo as redes sociais só estavam me trazendo assim para baixo, né? Eu tava num grupo também de ministradores e que a gente via assim só tristeza, né? Pede oração pro fulano que internou, fulano que internou, então era assim era assim, claro, a gente tem que orar tudo, mas eu tava ficando muito angustiada porque eu não estava bem, né? Então, olha, fulano tá com covid, fulano internou, fulano entubou, fulano morreu, e isso me dava muita angústia, e tem coisas que a gente não pode fazer, né? E aquilo lá ia adoecendo mais a mim, e eu falava assim, por que eu também não sou infectada? Por que Deus não me leva desse mundo, né? Mas eu falei, ele não me ama, né? Enfim, passei uns momentos muito ruins, mas Deus me resgatou e eu sou muito grata. Ele me resgatou a partir do momento que eu falei assim, eu tava vendo as redes sociais e eu vi um programa, uma chamada pro poder da ação. Porque até então eu tava ruim, eu falava assim, né? Compartilhava com algumas pessoas, eu não estou bem, né? Então a pessoa falava assim, você tem que agir, você tem que agir. Mas eu não conseguia agir. Eu queria só ficar na cama. Parece que a cama era um imã que me atraía, né? E, pô, você é preguiçosa, você é isso e aquilo, né? E aí, quando teve essa chamada do poder da ação, que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, que é um curso com o Paulo Vieira, né? Um treinamento gratuito. Aí eu comecei a ver esse treinamento, e ele falou assim, você é o único responsável pela vida que você tem. Se você está abençoado, você é o único responsável. Se você não está abençoado, você é o único responsável. Se a sua vida no seu casamento, se o seu casamento tá bom, você é o único responsável. Se o seu casamento não está bom, você é o único responsável. Se a sua vida financeira tá uma droga, você é o único responsável. Se a tua vida financeira tá próxima, você é o único responsável. Então ele foi falando várias coisas, falando de vícios emocionais, né? E ele fez uma chamada, né, pro método CIS, e eu fiz o método CIS, gente, e foi libertador. Porque nesse método CIS, ele explica o porquê que a gente tem a depressão, o porquê que a gente tem os pensamentos que são viciantes. E esses pensamentos viciantes são como um viciado em droga, em álcool. Então ele falou assim, são vícios emocionais que precisam ser tratados. E esses vícios emocionais você tem que tratar com ferramentas emocionais, né? E ele até deu um exemplo, se você quebra uma perna, por exemplo, você pode até pedir as orações são fundamentais para você ter um milagre, mas você precisa procurar o médico, você precisa procurar o ortopedista, você precisa procurar o fisioterapeuta, você precisa procurar médicos que estudaram anos para poder curar, né, você. Então eles são os especialistas que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa se recuperar. E no caso das doenças emocionais, nós também temos os psiquiatras, nós temos os psicólogos, né? Nós temos os neurocientistas, que nós precisamos procurar, sim. Foi isso que aconteceu, porque eu cheguei a um ponto de ser internada e tomando remédio para dormir. Aí depois eu fui atendida aqui no CAPS de Jundiaí, com apoio de psiquiatra e psicóloga, porque eu nunca aceitei fazer terapia. Eu falei, isso é bobagem, isso, né, não precisa, eu tô bem. Até que você entra nisso, né, nesse estado de depressão. E todo mundo que tem depressão sabe que o tratamento ele é muito longo, ele é muito demorado, né? Então vai devagar, os remédios não pode ser tirados de uma vez, porque senão volta todo aquele problema que você tem, os picos, né, de altos e baixos, né? Então
E aí eu tive esse treinamento que foi uma conscientização, e nessa conscientização ele fala muito sobre neurociência, sobre ciência, né? Ele explica o porquê que a gente tem os pensamentos ruins e por que a gente vai tendo pensamentos cada vez piores, porque são crenças que entram na nossa cabeça, que se acumulam. E as coisas, essas crenças que entram, elas são como verdades, né? Então, é assim, o cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, ele vai alimentando, ele cria fotografias daquela cena, e essas fotografias elas viram um sentimento, elas viram um comportamento e elas viram uma crença. E essa crença é armazenada no nosso cérebro. Nisso que essa crença é armazenada no nosso cérebro, o cérebro entende que é uma verdade absoluta. E até o Paulo Vieira assim, toda crença é autorrealizável, é aquele negócio que tá no piloto automático, né? Então, às vezes, você tem assim crenças da sua infância que não foram tratadas, que não foram curadas, e que elas estão lá no teu subconsciente, e o subconsciente, ele ativa o modo do piloto automático. Então, às vezes, você tem coisas que você faz, que você responde com raiva, com ódio e tal, e que você não sabe por que você teve aquele comportamento indesejável, mas é por causa de crenças que você tem. E aí ele explicou cientificamente como que você tem que neutralizar isso, né? Então foi um processo transformador e libertador, e que até pessoas não entendem, porque dia 9/4, até minha nora tá aqui, olha que linda, minha nora! Kátia, que me apoiou, eu tô tentando acenar que não tô conseguindo, mas tudo bem. E a Kátia, né, me levou no pronto-socorro, fui internada, né? Mas eu entendi que eu precisava de um tratamento com ferramentas emocionais. E nisso veio assim esse método CIS, foi transformando. Então, dia 9/4, né? Voltando que eu tinha perdido o fio aí da meada. Dia 9/4 eu fui internada com esse negócio psicótico, né? E nisso que eu fui internada, eu comecei a tomar medicação. Mas aí, no final de maio, eu entrei para ver esse curso, o treinamento online do Paulo Vieira, que chama O Poder da Ação. E ele fez a chamada para o método CIS, que começou dia 11. No dia 11, ele foi falando cientificamente, foi aplicando ferramentas emocionais. Eu só sei que dia 11 do livre, sabe quando você... É como se você tivesse... no fundo, assim, no fundo não, no fundo do poço, mas é como se fosse a lagarta, né, que você tá apertada, você tá sozinho, você tá com frio, você tá sentindo dor e você não pode contar aquilo pra ninguém, porque os meus pensamentos eram muito ruins, né, e eu não podia contar, então ficava só comigo, e aquilo me tornava, né? Quando eu entendi o processo, realmente é como se a gente se libertasse como uma borboleta. Então foi incrível, foi maravilhoso, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, porque se a gente vive de uma forma que não é boa, né? Que nem o Paulo Vieira falou, é uma disfunção. Essa disfunção precisa ser tratada. E eu agradeço muito a Deus por ter sido tratada. Eu agradeço muito ao Paulo Vieira. O Paulo Vieira foi, né? Foram assim todos os irmãos da igreja que oraram por mim. A Keila que ligava para mim e eu tava com medo de perseguição. Ela falou assim: Irani, eu orava nas minhas madrugadas e Deus falava para mim. Ora pela Irani, né? Mas eu não, né? Eu tava assim, fora de sintonia. Mas Deus é maravilhoso, né? Colocar pessoas incríveis na minha vida. Então, a gratidão pelo Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um homem de Deus, um homem que tem uma entrega muito grande, né? Eu sei que ele
tá lá no México com a família agora, porque o desgaste emocional que ele tem nesse treinamento é grande, porque o nosso treinamento começava às 10 horas e terminava 2 horas da manhã, com intervalos pequenos, assim, para almoço, mas era sensacional. E no último dia, acabou às 3 horas da manhã, de domingo para segunda, e ninguém queria ir embora, né? Eu quero mais, eu quero mais, porque ele é um pai, sabe? Ele é incrível. E o meu respeito, minha gratidão ao Paulo Vieira, a Camila também, essa família linda, né, deles, e toda a família Febracis, que eles apoiam, eles falam assim, olha, agora que nós pegamos na sua mão, nós não vamos largar de vocês, né? Então eu estou muito feliz e eu gostaria também de compartilhar que amanhã eu vou estar começando um outro treinamento online, vão ser 4 dias também. E eu estou muito feliz porque esse, esse, esse fundo de poço que eu passei da depressão, eu só posso entender que é Deus que me levou nesse momento para que eu, primeiro, né? Me desaprendesse, né, da minha arrogância, da minha prepotência, da minha falta de perdão, da minha raiva, do meu ódio, né? Nós tivemos um ato profético e que a gente escrevia numa camiseta tudo aquilo que ele ia estimulando, né? E depois nós destruímos essa camiseta que lembrava todas essas lembranças ruins. E como eles falam que a gente tem que liberar o perdão, mas liberar o perdão não é simplesmente, né, esse liberar assim dessa maneira assim simples, eu perdoo e tudo bem, não, é uma coisa muito mais profunda, né? Inclusive no link da minha bio eu tenho um documentário que fala sobre esse processo, chama Ninguém Muda Ninguém. Às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Eu às vezes pensava assim, por que fulano não pensa igual a mim, né? Por que tal pessoa não pensa igual a mim? Por que as pessoas não pensam igual a mim? Porque as pessoas não pensam igual a mim mesmo, né? Então eu tenho que entender que se alguém tem que mudar, esse alguém sou eu, né? Então, esse documentário é fantástico. Então, clica lá no link da bio. Que ele tem o primeiro item ali no meu link da bio. Então, você clica aqui no Linktree, Irani Dutra Coach, e vai lá. Ninguém muda ninguém. E isso é uma grande verdade. Enquanto você entende que ninguém muda ninguém, que o único responsável é você, é libertador e é transformador. Então, o que eu acredito é que Deus me levou para esse fundo de poço da depressão, para que eu pudesse ajudar outras pessoas, né? A ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct e eu te falo mais, mas eu quero ver se eu faço essas lives diárias aí, vão me desafiar. Ai, orem por mim aí para eu poder. Eu não determinei ainda o horário, porque eu tenho que me organizar. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de programar, né, as coisas que eu faço, mas eu estou aprendendo com esse time incrível da Febracis. É uma família incrível, eles mandam assim as mensagens e é assim, a gente se sente acolhido, assim, abraçado, é maravilhoso, é maravilhoso. E na época que eu tava transbordar amor, né? Então, o coração duro quebrou. Então, por isso que eu tô assim, né? Da vontade de transbordar na vida das pessoas, tá? E eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Então, as pessoas que viram que eu sumi por causa disso. E devagar eu vou contando, que são muitas coisas que aconteceram. Enfim, eu vou falar um pouco em cada live. Então, fica ligado que nas próximas lives eu vou estar falando. E eu vou gravar, eu espero que dê tudo certo aqui, vou estar gravando essa live, tá? E se tiver alguma dúvida, Tiago, show lindão. Um abraço a todos. E realmente, só falando, o método CIS foi
foi a transformação que ocorreu na minha vida. E eu sou muito grata a Deus, primeiramente, né, por ter permitido essa situação, porque ele queria me ensinar a desenvolver a inteligência emocional, ele queria me ensinar a desenvolver a empatia, tá? Porque a desenvolver a empatia, gente, é assim. A minha mãe também teve depressão e eu falava pra ela, mãe, reage, faz alguma coisa, né? Pense em alguma coisa legal, né? E aí eu vi outras pessoas também que tiveram depressão e a gente tem esse negócio, né? Ah, e é preguiçoso, tá na cama, tal, né? E eu acho que Deus me levou para isso, para que eu pudesse sentir na pele o que é uma depressão e desenvolver empatia. Então, assim, agora eu sei o que é uma depressão, eu vivi isso e eu me libertei. Então, assim como eu me libertei, eu quero que outras pessoas passem, sejam libertas. E é o processo da lagarta para a borboleta. Eu estou muito feliz. Diana, você é instrumento de Deus na minha vida. Por recomendar esse livro. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. E hoje à tarde, gente, eu vou tomar um café maravilhoso com a Diana. E nós vamos postar lá no Dunkin' Donuts da 9 de julho. Então, um beijo. Fiquem com Deus. E vamos ver. Eu não vou prometer o horário da minha live, mas eu vou deixar as lives gravadas, porque amanhã, como eu tenho um treinamento o dia inteiro, eu preciso me organizar melhor, tá bom? Mas eu vou mostrando todos os bastidores. Amo vocês em Cristo e vamos lá, grandes coisas estão por vir. Deixa eu ver como é que eu encerro aqui, eu vou gravar. Encerrar o